Salve os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus e agradeço a Deus essa oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos um pouco do seu amor, Nessa tarde de 31 de março, às 18 horas, eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde uma palavra a qual veio ao meu coração, Eu lendo ali no profeta Abacuque, no capítulo 3, quando vejo que o profeta fala que poderia faltar o alimento lá no campo, que vai faltar na sua mesa, o gado, a ovelha, mas por toda a dificuldade, mesmo assim ele se alegraria no Senhor, que é o Salvador da sua vida. Passamos por um momento agora de dificuldade, um momento delicado, onde estamos passando por uma pandemia, aí, uma infecção generalizada no mundo todo, através de um vírus que veio até causar um certo impacto de todas as formas nas nossas vidas. E tem muitos que se deixam abater, se deixam abalar, mas eu quero dizer aos irmãos, por mais que seja todo esse momento difícil em nossas vidas, nós devemos nos alegrar no Senhor. Porque o profeta Abacuque disse, por qualquer dificuldade que ele fosse atravessar, mesmo assim ele se alegraria no Senhor. E eu quero convidar os irmãos para que abram a vossa Bíblia aí, na carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, e o versículo 4, e nós vamos ver que Paulo ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, estamos alegres no Senhor, seja na dificuldade, seja neste momento que estamos passando, onde muitas vidas estão sendo ceifadas, Muitos estão descendo às sepulturas, até mesmo aí, sem a salvação. Mas nós, cristãos, nós ainda temos que nos alegrarmos no Senhor, porque tudo está no controle de Deus, E Paulo escreve aos Filipenses, alegrai-vos. Sempre digo alegrai-vos, E a alegria, ela é uma característica do fruto do Espírito Santo, em nossas vidas. Está escrito lá também, Paulo escrevendo a carta aos irmãos Gálatas, lá no capítulo 5, verso 22, ele vai dizer que o fruto do Espírito Santo é gozo, que quer dizer alegria. Mas essa alegria, esse gozo, que é o fruto do Espírito Santo, ele só é somente através da vida de uma pessoa que tem uma certa comunhão com Deus, uma pessoa que vem andando segundo, conforme a vontade de Deus. Porque a alegria do mundo, elas são passageiras, mas quem serve a Deus, como o salmista diz lá no Salmo 1, ali no verso 2, ele diz que ele tem prazer na lei do Senhor e ele medita dia e noite na palavra do Senhor. Então ele tem prazer, ele tem vontade, ele tem alegria. Porque a nossa fonte de alegria, ela é espiritual e não carnal. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, essa carta, ela vai falar 10 vezes de alegria. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui pelo menos 5 partes aqui onde fala sobre alegria. Mas a gente tem que ver o contexto em que esta carta foi escrita, porque não era de aparentar alegria. Por que não era de aparentar alegria? Porque Paulo, ao escrever essa carta, Paulo estava preso. E essa carta ela foi escrita na prisão. Mas Paulo ele vem nos ensinar e vem nos dizer que nada impedia que ele anunciasse a Cristo. Porque lá em Timóteo, capítulo 2, o verso 2, ali no capítulo 2, no verso 9, na 2 Timóteo, ele diz: sofro trabalho e até prisão, mas a palavra
de Deus, ela não está presa, né? Então veja só o contexto desta carta. Um homem que estava preso, mas preso fisicamente. É o momento que nós estamos passando agora, até de estarmos presos fisicamente em nossas casas, não podendo ir aos nossos templos, ali adorar a Deus juntamente com os irmãos em comunhão. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é livre. Então, nada impeça que você, na sua casa, né, fale do amor de Cristo aí entre os irmãos, um culto de família, diga aí aos adolescentes, aos seus jovens, né, aí na sua casa, fale do amor, fale da alegria que temos em Cristo Jesus, porque nada pode nos impedir de termos alegria. Não há pandemia, não há fome, não há falta, né, de trabalho. É um momento que nós estamos passando, e esse não é só um momento meu, não é só um momento seu, é um momento de todos. Mas nós, cristãos, nós temos ainda que nos alegrarmos no Senhor e Salvador de nossas vidas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas como é viver em alegria diante das dificuldades? Primeiro, Paulo vai dizer, orando. A oração, ela produz alegria. Filipenses capítulo 1, e o verso 4, ele vai dizer assim, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós em todas minhas orações. Essa é a primeira vez que aparece a palavra alegria no texto, e ela está relacionada à vida de oração. Paulo preso, em sofrimento, mas vivia em oração pela vida dos irmãos lá em Filipos, e provavelmente pela vida de todos, né? Porque a oração, ela nos produz alegria, né? Então, isso nos ensina que a verdadeira alegria provém de uma vida espiritual através de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é em oração para produzir alegria. Porque qual é a minha relação para com Deus? Como é que eu tenho relação com Deus? A minha relação com Deus é em oração, é falando com o Senhor. Isso produz alegria, produz vontade, é o fruto do Espírito Santo, né? Então, manter a vida em oração, isso faz e produz alegria. Segundo, comunhão. A comunhão gera alegria. Filipenses capítulo 2, verso 2, né? Paulo vai estar dizendo assim, completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, né? Então é a segunda vez que Paulo usa a palavra na carta aos Filipenses. Ele está incentivando, amados, os irmãos a viverem em comunhão uns com os outros. É o que nós devemos viver agora, neste momento. Não estamos juntos, ali congregando, não estamos ali dentro das nossas igrejas, nossos templos, mas estamos agora em nossas casas, e a nossa comunhão agora é através da oração. Então Paulo, ele incentiva que tem que ter essa comunhão uns para com os outros. Se não houver comunhão entre as pessoas, o amor, este não é alegre, mas é tenso e cheio de confusão, né? Isso é o que aprendemos, né, na casa de Deus, né? Ter comunhão e não confusão. Servimos a um Deus que não é Deus de confusão. Sem comunhão, as nossas orações não são recebidas e muito menos respondidas. Mas esse momento é o momento que nós não estamos unidos em comunhão uns com outros dentro das nossas igrejas. Mas estamos em comunhão, em oração, e eu tenho certeza que todos estão orando para que Deus haja e haja com providência divina sobre o que está acontecendo, né? E tudo vem se normalizar em nossas vidas.
né, vamos cultivar a alegria vivendo em comunhão. Né? A terceira é a dedicação. A dedicação, ela produz alegria. Filipenses capítulo 2, versos 17 e 18, é a terceira vez que a palavra alegria surge no texto. E Paulo, ele ensina sobre a dedicação à obra de Deus, a dedicação à obra de Deus, né? Mesmo preso, Paulo, ele se alegrava em poder servir a Deus e ajudar a igreja com seus ensinamentos, quando fazemos algo na obra de Deus, devemos realizar pensando no Senhor e não somente nas pessoas. Cultive a alegria se dedicando à obra de Deus. No momento agora da nossa dedicação é voltada à oração. É voltada à oração. Essa é a nossa dedicação nesse momento. Orando ao Senhor em favor de todos, para que Deus, né, haja sobre as nossas vidas. Quarto, fazer o bem traz alegria. Né? Filipenses capítulo 2, verso 28 e 29. A quarta vez que Paulo fala aos Filipos sobre a alegria. E ensina sobre fazer o bem ao próximo. Né? As nossas boas ações devem ser realizadas com alegria. Como, por exemplo, as doações, todas as doações têm que ser alegres, né? Segundo Coríntios, capítulo 9 e 7, porque Deus ama quem dá com alegria. E a igreja de Filipos, depois de aprender, né, ajudou muito o apóstolo Paulo e os outros irmãos necessitados. Então esse é o momento de nós mostrarmos, né, o quanto nós amamos o próximo. Esse momento onde muitas pessoas nós estamos acompanhando e vendo muitas pessoas se dedicando, né, seja para A, seja para B, seja ele daquela outra religião ou daquela outra denominação, mas agora é o momento de mostrarmos ao próximo o amor, de mostrarmos ao próximo que as nossas obras, os nossos trabalhos sociais produzem alegria. É isso que Paulo diz. E Paulo, né, ensinando a igreja de Filipe depois reconheceu, e a igreja de Filipe é uma das igrejas que mais ajudou Paulo em todos os momentos a quais Paulo precisou. E nós não podemos ser diferentes, temos que fazer essas boas ações neste momento que estamos passando, ajudando o próximo, e isso produz alegria. E voltando a repetir, Gálatas 5:22, né? Alegria é um fruto do Espírito Santo, é o gozo, é o Espírito Santo que nos faz e nos molda a fazer esse tipo de bens sociais, né? Quinto, confiança. Confiança em Deus gera alegria também. Filipenses capítulo 3, verso 1, quando Paulo está se justificando, né, com a igreja sobre o motivo de falar tanto em alegria, né? Então Paulo está ali no capítulo 3, no verso 1, né? Ele está como se justificando, né? Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para nós. Então Paulo está se justificando com a igreja sobre o motivo de falar tanto em alegria, né? E o motivo era de ensinar sobre ser alegre na presença de Deus, né? O apóstolo queria ter certeza que os irmãos não estariam tristes, né, por ele, por Paulo, né, estar numa situação de prisão, mas devido à perseguição que eles enfrentavam. Então era isso que Paulo estava ensinando e alegrando a eles, né? Mas não por eles estarem em prisão, mas por eles estarem em perseguição. Mas alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, né? Então devemos ter essa confiança permanente. E
insistir em buscar, né, a alegria que vem de Deus. A alegria vem de Deus, amados. Porque Neemias vai nos dizer que a nossa alegria vem de Deus, né? Não existe alegria fora da presença do Senhor. Mas como Jesus, somos cheios da alegria do Espírito Santo, né? Confiar em Deus significa ter fé, né? Quem duvida fica amedrontado, né? Fica aí com ressentimento, fica amedrontado pela incerteza. Mas quem tem fé está convicto na bênçãos do Senhor, né? Quando nós lemos Hebreus, capítulo 11, lá no verso 1, onde, escrevendo ali as cartas aos Hebreus, ele vai dizer sobre a nossa fé ali, porque a fé, ela é consistente nas coisas, né? Onde ele vai dizer que a nossa fé, ela é o firme fundamento, né, das coisas que não se esperam e prova das que não se veem. Mas ele vai dizer, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E é assim. Então, essa é a nossa fé. Nós temos que ter convicção, né? E a convicção, né, essa confiança, né, ela vai gerar alegria. Para a gente concluir aqui, Filipenses capítulo 4, do verso 1, que é o começo do capítulo ali, onde nós lemos capítulo 4, versículo 4. No 1 ele vai dizer, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanente deste modo firme no Senhor. Paulo amava a igreja, né, dos filipenses. Era motivo de alegria do apóstolo, mas a fonte da alegria de Paulo sempre esteve no Senhor. Então, Paulo se alegrava muito pela igreja de Filipos. Mas a fonte de alegria de Paulo, gerada através do Espírito Santo, que é o gozo, que é a alegria, ela vinha do Senhor. Porque, como eu disse, Neemias, no capítulo 8, verso 10, ele vai dizer, a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria é a nossa força no Senhor. Deus é o nosso maior bem e a nossa maior alegria. E por isso eu digo, amém. Fique com essa palavra, reflita. É o momento de nos alegrarmos. Por mais dificuldade que estejamos enfrentando. Porque a dificuldade agora não é só essa pandemia desse vírus, mas tudo que vem sendo gerado através desse vírus. Impedimento de trabalhar, temos que ficar em casa, nossas rendas se esvairindo, mas mesmo assim a nossa alegria é no Senhor. Amém?